Bom, gente, está faltando um pouquinho de equilíbrio químico na nossa vida, então é isso que a gente vai revisar hoje. A gente vai ver a parte de constante de equilíbrio, principalmente focando em Ka e Kb, constante dos ácidos e constante das bases, ver como é que isso pode cair na prova, interpretar um pouco, mete logo o seu curtir e vamos logo que eu tô feliz hoje. Hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Bom, galera, quando a gente começa a estudar essa parte de reações químicas, existem dois conceitos que são muito interessantes, que são a cinética química e o equilíbrio químico. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade da reação. Isso quer dizer o quê? Poxa, se a reação é rápida, se é lenta, como é que eu posso fazer para aumentar a velocidade? Aquela história, aumenta a superfície de contato, vai ter mais colisões, vai ter uma maior velocidade. Então, isso é a cinética. E o equilíbrio, ele estuda o momento exato onde, em uma reação reversível, a velocidade da reação direta torna-se igual à velocidade da reação inversa. Então, essa é a definição de equilíbrio. É o momento onde a velocidade da direta está igual à velocidade da inversa. É como se a reação fosse e voltasse na mesma velocidade. E, nesse caso, se ela vai e volta com a mesma velocidade, eu estou tirando um reagente e já estou devolvendo. Estou tirando o reagente e já estou devolvendo. Isso quer dizer que a concentração de todas as substâncias no equilíbrio fica constante. Daí esse nome, equilíbrio. Elas ficam em equilíbrio, elas ficam constantes. Muito bem. Agora, aquele conceitozão que a gente tem que olhar e se garantir é justamente o que é a constante de equilíbrio. Primeiro, a constante de equilíbrio ela tem várias letrinhas para designá-la. Ela pode ser chamada de Kc, Kp, Ka, Kb, Ki, Kd. Ela pode ser chamada de KW, KH, tem que dizer com muita calma esse KH. Ela pode ser chamada de KPS e ainda tem outras. É porque, nesse caso, você está especificando que equilíbrio é que está envolvido naquela reação. Por exemplo, Kc, esse C quer dizer concentração. É o geral, é a concentração de qualquer substância. Então, Kc é a forma geral. Kp, esse P quer dizer pressão. E no caso de pressão, só os gases interessam. Então, quando você vai calcular Kp, é para reações onde obrigatoriamente nós tenhamos gases. Quando você vai falar de Ka, aí eu estou me referindo a ácidos. Quando eu vou falar de Kb, eu estou me referindo a bases. Quando eu vou falar Ki, eu estou me referindo a ionização. Kd, a dissociação. Kw, aí é water ou water. É água, né? Em inglês. Então, isso aqui seria a água. KH, com essa distância, é hidrólise. E KPS é constante do produto de solubilidade. Então, K é constante de equilíbrio. Agora, se eu tiver uma coisa específica, se for um ácido é Ka, se for uma base é Kb, se for uma ionização é Ki, isso aí é para facilitar a leitura. Tem gente que pensa, inventaram isso aqui para atrapalhar todo mundo, para virar uma grande porcaria. Não foi. Isso daqui foi porque quando você lê Ka, tu já sabe, é de um ácido. Se você tivesse lido Kc, Kc era concentração, e concentração pode ser de qualquer coisa. Então, o Kc, ele é genérico. E para toda e qualquer constante de equilíbrio, sem exceção, a constante de equilíbrio, ela é calculada como sendo a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, quando você quer calcular uma constante de equilíbrio, é produto sobre reagente. Isso quer dizer o quê? Que, poxa, numa reação onde nós tenhamos muito produto, eu vou ter uma elevada constante. E ter muito produto
quer dizer que a maior parte do reagente se transformou em produto. Se a maior parte do reagente se transformou em produto, eu posso dizer que é uma reação de alto rendimento. E pensem uma coisa, meu povo, as indústrias, elas sonham com reações de alto rendimento. O que é que a indústria sonha? Se ela vai vender um produto, ela quer uma reação que tenha alto rendimento e que seja rápida. Porque ter alto rendimento só quer dizer que vai ter muito produto. Mas eu não sei se esse produto vai ser produzido rápido ou devagar. Então eu tenho que saber a constante de equilíbrio, eu tenho que saber se vai ter muito produto e eu tenho que saber a velocidade. Eu tenho que fazer ali um parâmetro, um ajuste para que compense uma com a outra, para que as duas coisas sejam boas. Então, resumão aqui da gente. Para que você vai usar uma constante de equilíbrio? Uma constante de equilíbrio é para te dizer o rendimento da reação. É para que a gente saiba se uma reação ela vai ter muito produto ou se uma reação vai ter pouco produto. Quanto mais produto tiver, maior a constante de equilíbrio. Então imaginem que o cara coloque no Enem só um exemplo desse tipo aqui, ó. Olhem como seria fácil. E você já disse, porra, esse daí eu vou acertando brincando. Eu pego uma reação 1, que ele diz que eu tenho a substância A. Aí a substância A sofre um processo 1, transforma-se em B e a constante de equilíbrio nesse processo é 0,1. Aí ele pega uma reação 2, uma situação 2, ele diz que A sofre um processo 2, transforma-se em B e a constante ela é igual a 100. Aí se ele dissesse, considerando apenas o rendimento, ou então, considerando apenas a quantidade de produto obtida, qual é a que você escolheria para a sua indústria? Eu, com certeza, escolho a de baixo. Por que eu escolho a de baixo? Porque se tem a maior constante de equilíbrio, quem tem a maior constante de equilíbrio tem mais produto. Então, quanto maior a constante de equilíbrio, maior a quantidade de produto. Isso é engraçado que muitas vezes a gente passa para calcular constante, aprende a fazer as tabelas da constante de equilíbrio, fazer aquela coisa toda e nem sabe o que é a constante. Então, gente, constante de equilíbrio serve para me dizer se eu tenho muito produto ou tenho muito reagente. Quanto maior a constante, mais produto nós temos. Então, é um dado super importante para qualquer reação química, para qualquer processo. Se eu quiser muito produto, eu tenho que ter uma reação que tenha a maior constante possível. Agora, vamos generalizar algumas constantes para nós nos divertirmos aqui? E se a gente fosse falar do Ka e do Kb? Isso já joga na nossa cara uma coisa, gente. Se na hora da prova vier escrito Ka, tu já grita, isso é um ácido. Ele não precisa nem continuar a informação. Ka é constante de ácido, Kb é constante de base. Então é para ácidos e para bases. Como é que eu sei que eu tenho ácido? Ácido é uma substância que na água libera H+. Base para arrênios é uma substância que na água libera OH-. Então tu olha, HX transformando-se em H+ e em X-. Se eu dissesse, galera, vamos calcular a constante desse ácido Ka. Ka aqui seria a concentração de H+ vezes a concentração de X-, isso aqui tudo dividido pela concentração de HX. Quais são as questões mais prováveis de cair em prova? Vai ser a linha que eu vou fazer aqui, o raciocínio que eu vou fazer que você vai aprender. Não é decorar não, porque você é bom, você vai aprender. Então, olha só isso daqui. Se eu tiver uma reação que tem o Ka pequeno, qual é o significado do Ka ser pequeno? Que vai ter muito HX, que é o reagente, e vai ter pouco H+ e X-, que são os produtos. Eu sei que o HX é uma molécula, então isso aqui seria uma molécula. E eu sei que o H+ e o X-, isso aqui são íons. Então vejam se vocês concordam com aquilo que eu vou escrever. Você chega lá e vê uma tabela com vários Kas, vários Kbs. O que eu vou escrever aqui é: quanto menor for o Ka,
Menor é a concentração de íons, porque os íons são aqueles que estão em cima, né? Se o Ka é baixo, tem pouco íon. Quem é o principal íon de um ácido? É o H+. Então, se eu tenho pouco íon, eu tenho pouco H+. Se eu tenho pouco H+, significa dizer que eu tenho uma baixa acidez. Se eu tenho pouco H+, se eu tenho uma baixa acidez, quer dizer que eu vou ter um maior valor de pH. Quem tem um menor Ka é menos ácido, tem um maior pH. Se eu tenho uma menor acidez, eu sou menos ácido, né? Eu tenho menor força. Outra coisa interessante, se eu tenho menos íons, quanto menos íons eu tenho, menor é minha condutividade. Gente, eu já dei uma aula nessa nossa revisão sobre pH e pOH, mas eu vou relembrar aqui uma coisa para que fique fácil para todo mundo. pH, por definição, é menos o logaritmo da concentração de H+. Eu posso dizer que pKa, seguindo o mesmo raciocínio, é menos o log do Ka. Então, P qualquer coisa é menos o log dessa coisa. pH, pKa, pKb, pKx, P o que for. Então, se pKa é menos o log do Ka, vocês vão perceber comigo que quanto maior for o Ka, mais negativo vai ser esse valor. Se mais negativo, se vai ficar mais negativo, menor é o valor do pKa. Então, um Ka grande é um pKa pequeno. Um pH, aqui ó, o H+, se o H+ for grande, como vai ficando muito negativo, é um pH pequeno. É o que a gente sabe, né? Se eu tenho muito H+, quer dizer que é muito ácido. Então, o pH é pequeno. Isso quer dizer que a função P é sempre invertida com a coisa a qual ela se refere. Michel, como é isso? Se eu quisesse relacionar o Ka e o pKa, se o Ka é grande, o pKa é baixo. Se eu quisesse relacionar o Kb e o pKb, se o Kb é pequeno, o pKb é grande. Então, às vezes, na prova aparece esse P, em vez de Ka, aparece pKa, e as pessoas se perdem. É só lembrar que eles são inversos. Então, aqui, ó, se o Ka é pequeno, quer dizer que eu vou ter um elevado valor de pKa. Então, guardem com carinho essa tabela. Tentem montá-la pelo menos uma vez. Se você entendeu isso aqui, a chance de cair Ka na prova e você acertar é praticamente 100%. Porque Ka grande, ácido forte. Ka pequeno, ácido fraco. Se o Ka é grande, tem muito íon, conduz bem a corrente, vai ter muito H+, vai ser muito ácido, vai ter baixo pH. E se eu tenho elevado Ka, eu tenho baixo pKa. E aqui é o raciocínio ao contrário. Eu vou fazer a mesma coisa para as bases, eu não vou considerar que a gente simplesmente já viu, e a gente vai fazer o raciocínio de novo para você dizer, pô, ficou claro, eu aprendi mesmo. Olha só, se fosse para uma base, como é que a gente calcularia o Kb? Vamos calcular o Kb bem aqui, ó, Kb. Produto, que é a concentração do B+, vezes o OH- dividido pelo reagente, que é o BOH. Nós sabemos que a parte de cima aqui, o que nós temos são íons. E a parte de baixo, aqui, eu vou ter uma estrutura que pode ser molecular. Eu tenho aqui um composto. Muito bem. O que é que eu vou dizer para vocês agora? Que se eu tiver um elevado Kb, qual é a conclusão que você tira? Poxa, se eu tenho um elevado Kb, significa que eu tenho uma grande concentração de íons, porque os íons são a parte de cima, é o numerador. Então, quanto mais íons eu tenho, na base, o íon mais importante é a hidroxila. Quanto mais hidroxila, mais forte é essa base. Então, eu posso dizer que mais alcalina é essa base. Dizer que uma base é mais alcalina quer dizer que essa base ela é mais forte. Então, alcalinidade é a força. Se eu tenho aqui, gente, uma alcalinidade elevada, se a substância é básica, eu posso dizer que eu vou ter um alto
pH. Agora, lembre uma coisa comigo, por favor, concentra. Se o OH- é alto, o POH é baixo. Eles são inversos. Se o KB é alto, o PKB é baixo. Se eu tenho muito íon, eu tenho uma alta condutividade elétrica. Então, esses são os raciocínios legais. E essa história aqui, eu vou até colocar aqui, porque eu acho legal pra caramba. Essa história que tá bem aqui, ó. Se o POH é baixo, o pH é alto, tem que ser verdadeiro. Porque lá atrás, quando a gente estava fazendo a revisão de pH e pOH, eu escrevi assim, ó. pH mais pOH tem que ser igual a 14. Então, se o pH vai ficando cada vez mais baixo, para que essa soma permaneça 14, o pOH vai ficando cada vez mais alto. Então, se o pH está diminuindo, o pOH está aumentando, a fim de que essa soma ela dê 14. Então, é importante que nós tenhamos essa ideia bem aqui. Bora fazer o seguinte, como a gente agora está na revisão, vou fazer uma revisão da revisão. Aí depois eu faço um exercício para mostrar como é que isso cai. Vamos pegar aqui e colocar uma página em branco, aqui total, e vamos analisar o seguinte. Em branco, precisa nem abrir aqui uma nova, a gente simplesmente bota essa páginazinha em branco. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, eu tenho um pKa igual a 3, e eu tenho um pKb igual um pKa igual a 6. pKa igual a 3 e pKa igual a 6. Aí ele pergunta, quem é o ácido mais forte? Você já vai lembrar o seguinte, ácido mais forte, ácido mais forte é aquele que tem o maior Ka. E se tem o maior Ka, tem o menor pKa. Tu já marca isso aqui. Outra coisa que pode ser perguntado. Se o pKa é 3, você lembra da história do pH? Se o pKa é 3, quer dizer que o Ka é 10 elevado a menos 3. Se o pKa é 6, quer dizer que o Ka é 10 elevado a menos 6. Então, vocês estão vendo que o Ka da primeira espécie é 1000 vezes maior do que o Ka da segunda. 10 a menos 6 vezes 10 a terceira, que é 1000, dá 10 a menos 3. Mas, sobretudo, a gente tem que fazer essas análises rápidas. Vamos aqui. O cara fala que eu tenho um pKb igual a 2, um pKb igual a 5. Qual é a base mais forte? É só te lembrar. Quanto maior o Kb, mais forte a base. Se o Kb é maior, quer dizer que eu tenho um menor pKb. Aqui é o menor pKb. Se é o menor pKb, quer dizer que essa base aqui ela é a base mais forte. Agora diz aí para mim se não aprendeu. Aprendeu. Então, se o Ka é alto, o ácido é forte. Se o Kb é alto, a base é forte. Até faz sentido, né? Ka alto, base forte. Kb alto, Ka alto, ácido forte. Kb alto, base forte. Então, Ka alto, ácido forte. Kb alto, base forte. E se o Ka é alto, o pKa é baixo. Se o Kb é alto, o pKb é baixo. E nós estamos juntos. E olhem como é que isso cai. O cara chega na prova e bota uma coisa assim. Após seu desgaste completo, os pneus eles podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases eles podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Galera, substância adequada. Para eu retirar uma substância ácida, um gás poluente ácido que gera chuva ácida tem que ter caráter básico. Aí ele diz, considere as informações das substâncias listadas no quadro. Dentre as substâncias, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é... O que é que a gente viu? Que os gases poluentes provocam a chuva ácida. Se eu quero tirar o ácido, eu vou usar uma base. Quando eu olho para a primeira substância, está liberando H+. É ácido, não rola. Então esse aqui seria um Ka, é ácido.
A segunda está liberando hidroxila, a terceira hidroxila, a quarta hidroxila, a quinta está liberando H+, é um Ka. Então, isso daqui é um Kb, isso aqui é um Kb, isso aqui é um Kb. Constante da base, 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 por causa da hidroxila, e ele falou que era constante de equilíbrio. Aí você olha 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2, esse aqui é o maior valor. Quem tiver o maior Kb é a base mais forte. Como eu quero tirar um ácido, melhor maneira, usar a base mais forte possível. Então, maior Kb, maior a força, melhor é para tirar aquele ácido. Então, resposta, hidrogênio fosfato de potássio. Letra D de dado. Agora, você vai olhar para uma questão dessa e você vai fazer, e sobretudo, você ainda vai achar fácil, porque ela é e você consegue. Um beijo imenso, amanhã a gente se vê em outro vídeo.